Então, agora nós vamos para a nossa revisão de ensino religioso. Então, crianças, como a gente não teve aula de ensino religioso, eu mandei para vocês 4 textos aí para vocês fazerem a leitura e responder as atividades. Então, eu vou fazer a leitura com vocês e vou responder junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto aí foi sobre a justiça, a virtude das virtudes. Vamos ler aí. Justiça é ato de dar a alguém o que é lhe devido, respeitar o direito dos outros, a sua dignidade, humanidade, equilíbrio, prudência. Prudência, para enxergar o justo e o injusto. Temperança, para não deixar desviar nosso julgamento pelos nossos desejos pessoais. Coragem, precisamos dela para praticar a justiça e defendê-la. Então, justiça é a gente respeitar o direito dos outros, a sua dignidade, a sua humanidade. Então, a gente tem que ser justo com as pessoas, com as nossas coisas, entendeu? Então, é uma coisa muito importante, é uma virtude, né? É muito importante que temos que ter e ser justos, tá bom? Então, quero que você responda aí. Marque o que pertence ao símbolo da justiça. Eu até coloquei aí o desenho para vocês no texto. Esse é o símbolo da justiça. Então, é mulher vendada, homem vendado, faca, espada, balança e fita. Então, você vai marcar para mim o que faz parte do símbolo da justiça. E na 2, pediu para completar as frases utilizando as palavras do quadro. Oportunidade, vida, diferenças e justo. Então, você vai marcar aí para mim, tá? Somos todos iguais. Algumas não contam jamais. Mostre que você é e dando sempre uma. Então, você vai encaixar as palavrinhas aí para formar a frase correta. No texto 2 aí, nós vimos a história de José e o perdão. Então, vamos ler aí essa história com vocês. Jacó, o pai de José, o amava mais que os seus irmãos, porque ele nasceu quando Jacó já estava velho. Para demonstrar o seu amor por José, Jacó mandou fazer para ele uma túnica muito bonita colorida. Quando os irmãos de José viram que Jacó amava mais José do que a eles, eles ficaram com ciúmes e começaram a ter inveja dele. O ódio e a inveja dos irmãos de José foram tão grandes que eles planejaram matar o rapaz. Quando os irmãos de José avistaram os mercadores que vinham passando, resolveram vender José para eles. José foi vendido pelos mercadores a Potifar, capitão da guarda do faraó. Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser seu empregado particular. Um dia, o rei do Egito sonhou e José explicou o sonho para ele. O rei deu um anel a José e o nomeou governador do Egito. Quando o tempo de miséria chegou, pessoas de outras terras iam ao Egito comprar comida, inclusive os irmãos de José. Eles não reconheceram José. José conversou com os seus irmãos e, vendo que eles estavam sendo sinceros, os perdoou. Logo depois, quando o pai de José soube que seu filho amado ainda estava vivo e que era muito poderoso no Egito, ficou muito feliz. Jacó, José e seus irmãos viveram muito prósperos no Egito. Então aí conta a história sobre o perdão, né? Mesmo que alguém faça uma coisa, alguém que a gente ama muito, alguém próximo, que faça alguma coisa que deixe a gente chateado e triste, a gente tem que tentar perdoar, né? Perdoar a pessoa. O perdão, ele alivia, né? Tira um peso, tira uma coisa ruim do nosso coração. Então a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, igual o José fez. Foi uma coisa muito grave que os irmãos deles fizeram com ele, mas mesmo assim ele perdoou eles, né? Então a gente também tem que tentar tirar esse sentimento ruim, igual os irmãos de José teve por ele.
Foi o sentimento de inveja, ciúme. Então, esses sentimentos que a gente guarda do nosso coração, faz a gente ficar assim, né? Então, a gente precisa tirar todos esses sentimentos ruins do nosso coração. Então, agora nós vamos fazer a leitura das atividades aí com vocês. Então, na primeira aí, para demonstrar o seu amor por José, Jacó deu-lhe um presente. Qual foi e como reagiram os seus irmãos? 2. Por que os irmãos de José foram ao Egito? 3. Qual foi a atitude de José quando encontrou os seus irmãos? E 4. O que você acha sobre perdoar os outros, tá? Essa 4 aí, ela é pessoal. Agora nós vamos ler o texto do Bom Samaritano. Vamos ler aí essa história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores. Estes, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando quase morto. Descia por ali um sacerdote, que, vendo o homem ferido e caído ao chão, passou ao largo. Semelhante ao sacerdote, passou um levita, que descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Aproximando-se, cuidou das feridas, colocou sobre seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou de sua bolsa 2 dinheiros e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida bem deste homem, e se ele necessitar de alguma coisa a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Assim como o bom samaritano, nós também podemos fazer algo para ajudar o nosso próximo. Então, esse texto fala sobre a compaixão, sobre a ajuda ao próximo, tanto que é importante, se a gente tem condições, se a gente pode, de ajudar o próximo, né? Principalmente quando a pessoa está passando por um momento difícil, está precisando de alguma coisa. Então, é importante a gente ter esse sentimento de compaixão pelo próximo, pelas pessoas, tá? Então, agora nós vamos ver aí as atividades. Na número 1, marque a resposta correta. O que aconteceu com o homem que estava no chão? Ele desmaiou de fome, ele caiu do seu cavalo, ele ficou ferido por ter sido assaltado, ele se feriu por causa de uma briga. B. Quem socorreu o próprio homem caído? O levita, o sacerdote, o bom samaritano ou um soldado? Na 2. Por que ele socorreu o homem? B. Que sentimento tomou o coração do samaritano ao ajudar aquele homem? E na 3 você vai encontrar aí as seguintes palavrinhas, né? Você vai encontrar para mim aí nesse diagrama aí, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. As palavrinhas estão todas na horizontal, todas deitadas, tá bom? Então, você vai procurar para mim aí. Samaritano, hospedaria, ladrões, levita, sacerdote, dinheiro, ferimentos e compadeceu, tá bom? Todas estão na horizontal. E no último texto aí, nós vamos falar sobre ética. Vamos ver aí. Ética é um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética ela serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética está relacionada ao sentimento de justiça social. Ela é constituída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Ética se refere aos valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. É necessário educar a nossa vontade, recebendo uma educação racional, para que possamos escolher de forma acertada entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. Sem essa educação, a vida social não seria possível. A vida social seria impossível. Imagina se uns achassem errado roubar e outros não, e assim por diante. Então, ética, gente, ela está ligada à justiça. Então, ética é o que
norteia, né, toda a sociedade a viver, vamos dizer assim, num funcionamento, não é, num equilíbrio. Então, a ética é a nossa educação, a forma como a gente é educado e para a gente poder o quê? Escolher a melhor forma entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Então, tudo isso é ética, é a forma, é o conjunto de valores morais, é a nossa educação, tá bom? Então, vamos ver aí as atividades. De acordo com o texto, o que é ética? 2. O que podemos fazer para construir um mundo melhor? E 3. Quem tem a responsabilidade de melhorar o mundo? Então, esses aí são os 4 textos que eu passei para vocês. Vocês vão fazer a leitura, vão responder aí as perguntas e agora eu volto com a correção. Então, agora, crianças, nós vamos corrigir a nossa atividade de ensino religioso. Então, no primeiro texto aí sobre a justiça, perguntou qual que é o símbolo da justiça. Então, vocês vão marcar aí, ó. É a mulher vendada, é a espada e a balança. Então, o símbolo da justiça é a mulher vendada, a espada e a balança, ok? Na 2 aí pediu para completar as frases utilizando as palavrinhas do quadro. Então ficou assim, ó. Na vida somos todos iguais. Na vida, o primeiro. Algumas diferenças não contam jamais. Então algumas diferenças não contam jamais, tá? Na próxima aí, mostre que você é o quê? Justo. Mostre que você é justo. E na última, damos sempre uma oportunidade. Então, mostre que você é justo, dando sempre uma oportunidade. Então, essa é a resposta da número 2. Então, essa é a resposta do nosso texto sobre a justiça. Agora vamos ver aí sobre a história de José. José e o perdão. Então, qual foi o presente que Jacó deu para José e como que os seus irmãos reagiram? Então, ele deu uma túnica, né? Uma roupa. Ele deu uma roupa bem bonita e colorida. E o que que aconteceu? Os seus irmãos ficaram o quê? Com ciúmes. E aí, com esse sentimento de ciúmes, eles acabaram ficando o quê? Com inveja dele, né? Então, esses foram os sentimentos, o sentimento dos irmãos de José com ele, né? Ciúme e inveja. Na 2, por que os irmãos do José foram até o Egito? Eles foram o quê? Comprar o quê? Comida, porque lá naquela época, né, todo mundo ficou sem comida e só lá no Egito que tinha, porque eles acumularam. Então, eles foram lá comprar comida lá no Egito. E na número 3, qual foi a atitude de José quando encontrou os seus irmãos? Então, José, ele conversou com os seus irmãos e vendo, né, que eles estavam sendo sinceros, perdoou eles, porque eles se arrependeram de ter feito isso com José, né, de ter vendido José para aqueles homens. Então, eles perdoou, né, ele perdoou os irmãos dele. A número 4 é pessoal, né? O que você acha sobre perdoar? Mas, gente, perdoar é um ato muito importante, tá bom? Isso aí faz bem pra gente, né? Pro ser humano. Então, agora nós vamos responder as questões do texto O Bom Samaritano. Então, vamos ver lá a história do Bom Samaritano. Então, o que aconteceu com o homem que estava no chão? Então, o que aconteceu? Ele desmaiou de fome, ele caiu do seu cavalo, ou ele foi ferido por ter sido assaltado, ou ele se feriu por causa de uma briga. Então, ele se feriu porque ele foi assaltado e os homens bateram nele e roubaram ele. Então, é a C, né? É a terceira, tá bom? A 2, quem socorreu o próprio homem caído? Então, quem socorreu foi quem? O bom samaritano, que socorreu, né, esse homem lá ferido.
Então, na 2, por que que ele socorreu o homem? Então, ele o quê? Ele teve dó, ele se compadeceu daquele homem daquele jeito. Então, ele teve dó, ele teve pena, ele se compadeceu daquele homem daquela forma, tá? E na B, que sentimento tomou o coração do samaritano? Então, ele teve o quê? Compaixão, não foi? Ele teve compaixão em ajudar aquele homem, em ajudar o próximo. Então, foi um sentimento de compaixão, tá bom? Então, aí vocês vão encontrar no diagrama aquelas palavrinhas que eu falei para vocês, todas na horizontal: samaritano, hospedaria, ladrões, levita, sacerdote, dinheiro, ferimentos e compadecer. E por último, nós vamos ver aí sobre a ética. Então, vamos responder aí. De acordo com o texto, o que é ética? Então, ética é um conjunto de valores, né? De valores morais, costumes, princípios que norteiam a conduta humana. Então, ética é isso aí, tá? Tem lá no texto, é um conjunto de valores morais, entendeu? Princípios, costumes, tudo isso que norteia a conduta do ser humano na sociedade. O que podemos fazer para construir um mundo melhor? Essa é uma resposta pessoal, mas podemos o quê? Ser pessoas melhores, né, gente? Ser pessoas educadas, ser pessoas justas, pessoas que gostam de ajudar o próximo, perdoar, tudo aquilo que a gente estudou pode fazer para a gente construir um mundo melhor, com certeza, tá bom? E na 3, quem tem a responsabilidade de melhorar o mundo? Nós, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo tudo certinho, com certeza o mundo ele seria bem melhor, né? Ele será melhor se todo mundo fizer a sua parte. Então, crianças, essa aí é a nossa atividade de ensino religioso, né? Façam a leitura dos textos, ver sobre cada tema que nós vimos aí, que vai cair na nossa prova, ok? Boa sorte!